Olá, graça e paz e bem-vindo à nossa escola bíblica cristã. E antes de qualquer coisa, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, se você ainda não está inscrito, e que ative o sininho para ser notificado sempre que eu publicar um novo vídeo, uma nova mensagem. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios e eu quero convidar você a ler comigo no capítulo 1 de Efésios, versículo 3, que diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nessa parte do estudo, eu quero compartilhar com você sobre essas bênçãos espirituais com as quais nós já fomos abençoados. O apóstolo Paulo diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, então não falta nenhuma bênção espiritual para que você receba, se você é um crente em Jesus Cristo. Hoje eu vou compartilhar duas bênçãos com as quais você já foi abençoado e depois, nos próximos sábados, eu estarei compartilhando as demais bênçãos. A bênção que eu quero compartilhar com você hoje é a bênção da eleição. O texto diz que Deus nos elegeu para que sejamos santos e sem mancha, versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Este é um versículo maravilhoso, porque aqui diz que antes mesmo de Deus criar o mundo, antes de Deus formar esse universo, nós já existíamos na mente criadora de Deus e Deus nos escolheu para que pertencêssemos a Ele. Antes de criar o mundo, Deus já havia decidido que nós faríamos parte da sua grande família. E por que Deus nos elegeu? Deus nos elegeu não porque éramos dignos e merecedores da sua eleição, não porque Ele tenha visto alguma virtude em nós. Ao contrário, quando Deus nos elegeu, Ele nos viu no nosso pior estado de pecado. Por isso Ele nos elegeu para que fôssemos santos e sem mancha, não porque éramos santos e sem mancha. E isso revela a graça de Deus e o quanto Ele deseja que nós estejamos com Ele. Deus não quer que vivamos separados dEle, o pecado nos separa de Deus. Deus não quer que vivamos aprisionados pelo pecado e pela vergonha, pela dor e pela angústia, pela morte e pelo inferno, mas Deus quer que vivamos para sempre com Ele. Esse é o grande propósito de Deus para nossas vidas e nada nem ninguém pode impedir os propósitos de Deus. Então Deus nos elegeu para que sejamos santos e sem manchas. Santo significa separado e consagrado para Deus, e sem mancha significa estar livre do pecado, da sujeira, da imundície, não ter motivo de rejeição, não ter falhas nem contaminação. Então, dito de uma maneira simples, a grande bênção de Deus é a perfeição. Deus elegeu o crente para ser perfeito. Isso é maravilhoso só em pensar que um dia eu estarei livre de todo pecado, de toda mancha, que eu serei um ser perfeito. Isso já me enche de alegria e, na verdade, me emociona muito, como também emocionou o apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 1, ele diz assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo nos não conhece, porque o não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser,
mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Um dia, quando Jesus Cristo voltar a esse mundo, quando ele se manifestar à sua igreja, de maneira completa e definitiva, nós seremos transformados e seremos semelhantes a ele, perfeito como Jesus é, porque foi para isso que Deus nos elegeu. Ele nos elegeu para que sejamos santos e sem manchas diante dele, e isso é maravilhoso. A segunda bênção a que Paulo se refere aqui, também encontramos no versículo 5, que diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, a segunda bênção espiritual é que Deus nos adotou como filhos. Ele nos elegeu, não para que fôssemos escravos, simples servos, mas para que fôssemos filhos e pertencêssemos à sua grande família. Por isso que João, lá na primeira carta que nós já lemos, no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Então Deus nos adotou como filhos. E aqui diz que ele nos predestinou para filhos de adoção. O termo predestinar precisa ser muito bem entendido. Não significa que Deus elegeu algumas pessoas para a salvação e todos os demais para o castigo eterno, para o inferno, não. As Escrituras ensinam exatamente o contrário. Lá em João 3,16, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus ama todo mundo, ele deseja salvar todo mundo, ele deu o seu Filho para morrer por todo mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4 diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então Deus quer que todos os homens se salvem, que conheçam a verdade que é Jesus, porque a salvação é somente através de Jesus. Então a palavra predestinação significa destinar ou designar antes. O que foi que Deus designou antes, né? Deus designou, Deus determinou salvar todo aquele que cresce em Jesus. Isso já está determinado e nada poderá impedir, nada pode impedir o propósito de Deus para o crente. O crente pode lutar e sofrer por causa do pecado, inclusive pode tropeçar e cair, mas se é um filho genuíno de Deus, não será vencido totalmente, pronto se levantará de sua queda e começará a seguir a Cristo novamente. O crente, ele está predestinado a ser um irmão de Jesus Cristo para adorar e servir ao Senhor Jesus por toda a eternidade. O destino eterno do crente é de ser um irmão adotivo do Senhor Jesus Cristo, e esse destino já está garantido. O crente pode descansar seguro nesta gloriosa verdade. E o texto diz que o crente foi adotado segundo o beneplácito de sua vontade, né? O que significa essa expressão? Significa que Deus quer e Deus encontra prazer em adotar o crente como filho, que Deus considera isso algo muito bom. É como aquele casal que não pode ter filhos, então eles querem adotar um filho, eles procuram, eles buscam, eles se esforçam, e quando eles conseguem, isso lhes dá muito prazer. Então, segundo o beneplácito de sua vontade, é isso. Deus quis e a Deus dá muito prazer adotar-nos como filhos.
isto é demasiado grande para acreditar, mas é exatamente o que a Bíblia diz. Bendito seja Deus que nos abençoou com a grande bênção da adoção como filhos. Então essas são as duas grandes bênçãos que eu quero compartilhar com você hoje. Deus nos abençoou com a bênção da eleição. Antes da fundação do mundo, nós já existíamos na mente criadora de Deus e Ele nos elegeu, Ele nos escolheu para que fôssemos santos e sem manchas diante dEle, e Ele também nos adotou como filhos para que nós pertencêssemos à sua família. Mas uma coisa precisa ser bem clara: a eleição e a adoção, ela só é possível em Cristo Jesus. Por isso que Paulo diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. É através de Cristo que nós recebemos todas as bênçãos espirituais que Deus tem para nós. No próximo sábado vamos continuar com essa lição e eu vou compartilhar com vocês outras bênçãos espirituais com as quais o crente já foi abençoado. Se você é um crente, você já tem essas bênçãos, e assim como Paulo, você também pode dizer: bendito seja Deus. Amém? Bem, se você não está inscrito no canal, que você se inscreva, ative o sininho para ser notificado, e eu peço também que você nos ajude a fazer o canal crescer. Compartilhe o canal, compartilhe essa mensagem com seus amigos, com seus familiares, e também deixe aqui o seu like, o seu joinha, deixe o seu comentário. Junto com o seu comentário pode mandar o seu pedido de oração, que eu quero orar por você. E no próximo sábado estaremos de volta com mais uma escola bíblica cristã, mas durante a semana eu estarei todos os dias publicando uma meditação de ajuda para o seu devocional diário. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e os seus sentimentos em Cristo Jesus. Amém.